Fala galera, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai começar a ver aqui os elementos de modificação de geometria, o mover, o rotacionar, o transladar, e vamos ver aí outros comandos, mirror, tem aí um monte, infinitas opções aí pra gente estar vendo. Mas antes da gente começar, não esquece, deixa lá seu like, deixa lá seu joinha, vai ajudar bastante, você nem faz ideia, e não esquece também de compartilhar, fechou? Então bora lá. Tá uma bagunça aqui, né, eu recomendo até vocês salvarem ali como, né, vir aqui e salvar como, porque a gente vai apagar aqui esses grupos. Por exemplo, aqui, ó, spline, vou apagar tudo. Tudo aqui eu vou apagar. Vou deixar ali só linhas e polígonos e algumas linhas, inclusive, vou apagar. Então, com o Shift ali pressionado, vou deletá-los. Ok? Vou deixar ali somente o meu polígono por pontos e vou colocar ali para visualizá-lo. Então ali, somente o nosso polígono. A primeira ferramenta de modificação que nós vamos ver é aqui em Geometry, Modifiers, Geometry. É o Translate, que é o mover. Primeiro esse daqui por x, y e z. Então eu trouxe ele ali e vou ligar minha geometria. E para onde agora eu vou mover ela? Por isso que tem ali o x, y e z Translation. Vou trazer aqui um slider de número inteiro, onde esse slider vai ser de 0 até 50. E pulando ali de 5 em 5. E vou movê-lo ali em z. E olha só, que legal. Vou colocar ali de 1 em 1, né? Então nós movemos ali a nossa geometria. Vou copiar ali mais, e se fosse o caso, quisesse mover nos outros eixos, dessa maneira a gente consegue estar fazendo essa movimentação. Eu vou deixar ali por enquanto, porque a gente vai utilizar isso daqui, mas a primeiro momento só em Z ali e vou colocar ali 20. Porque depois nós vamos fazer uma edificação que vai ter ali 20 metros de altura. Nós vimos o nosso primeiro comando ali de movimentação. Poderia usar também o Translate Direction Distance. Vou ligar ali então a minha geometria. E a direção, ele aceita o quê? Repare que ele aceita um vetor. Até o momento a gente nem trabalhou com vetor, mas como que funciona? Aqui em Geometry Abstract eu tenho vetores. O que é o vetor? Nada mais é que uma diferença entre coordenadas. Eu tenho ali a coordenada A e a coordenada B. E a diferença entre essas duas coordenadas, eu consigo formar um vetor. Um vetor ele tem direção, comprimento e ângulo. Então aqui vou criar um vetor por coordenadas, ok? A gente já vai entender o que é o vetor. Deixa eu trazer o slider antes. Number slider, colei ali. O nosso Z, deixa eu ligar só o vetor, vai ter ali uma altura de 13, y0 e x ali mais ou menos 4 aproximadamente. Eu vou só ajustar aqui, não é esse Geometry Translate. Então eu vou ali em Geometry Translate by Direction. Então vou deletar aquele outro nó e vou fazer a ligação. E olha só o que ele fez. Ele moveu ali por meio de um vetor. E aí se eu fizer as modificações aqui, olha só, do Z, por exemplo, ele faz. Para quem não lembra lá o que é vetor, o vetor tá, é aquele lá de geometria que a gente aprende lá no ensino fundamental, que tem bastante utilidade para o design conceitual e generativo, principalmente lá quando a gente está trabalhando com geometrias. Então ali, vetor, geometria, não tem ali muito segredo, mas só por questão de curiosidade, eu vou mostrar aí o vetor aqui em Geometry, Curves. Line, posso adicionar ali uma linha pelo ponto inicial, direção e comprimento, ou seja, eu vou representar aqui o meu vetor. Não precisa fazer, tá? Conseguiu ali fazer os 3 quadrados ali, já está perfeito. Então o ponto inicial ali realmente vai ser o 0, a origem. A direção vai ser o nosso vetor. E o comprimento, vou vir aqui em Geometry e vou trazer aqui o comprimento daquele vetor. E aqui só trazer a nossa origem, aqui em Geometria, pontos, ponto, eu tenho ali um nó de origem. E olha só. Então aqui eu representei o meu vetor. É como se eu tivesse aqui, ó, uma linha indicando ali a direção e o sentido ali para onde está indo o meu deslocamento. O vetor ali é muito importante, a primeiro momento ali é bem simples, né? Esse uso até não compensaria usar aqui, mas só para a gente entender e retomar esse conteúdo. Então isso daqui eu vou até colocar aqui meio que afastado, dessa maneira. E aí com isso a gente tem aqui o nosso comando. O vetor ali que eu desenhei eu vou ocultar. E também é possível fazer essa movimentação com várias geometrias. Então eu vou aqui fazer uma lista da seguinte maneira. Cada item da minha lista vai ser uma geometria. Então ali eu cliquei, olha só.
Repare que quando eu clico também no nó, ele deixa aqui em azul o nosso desenho. Então ali com a minha lista criada, eu posso simplesmente vir aqui em Geometry, Modifiers, vou usar ali o Translate por X, Y e Z. Vou adicionar ali um slider e vou mover essa geometria em Y não, em X. E olha só. E aí eu consigo mover toda aquela geometria. Bacana, né? Ali não, bem tranquilo. Aí a gente vê como que movimenta mais de um elemento. Então com isso, né, nós temos ali criado, usamos ali o mover para modificar ali os nossos elementos. E aí basta organizar isso daqui. Eu vou criar um grupo que vai se chamar ali o nosso mover, ok? Então salva lá, não esquece de compartilhar, não esquece de estar dando um like no nosso vídeo e vejo você na próxima aula, beleza?